Boa tarde a todos que nos acompanham através da internet. Meu nome é Anderson, faço parte do apostolado aqui em Macapá, chamado Centro Cultural Padre Júlio Maria de Lombardi, que leva o nome desse santo que passou pelas nossas terras no começo do século XX. Nós vamos tentar fazer uma breve exposição sobre a vida do Padre Júlio, a fim de que as pessoas possam primeiro ter esse primeiro contato, muitas pessoas que não conhecem a história dele, possam ter esse primeiro contato com a pessoa do Padre Júlio e possam cada vez mais tendo devoção por esse servo de Deus declarado pela própria Igreja Católica e que está no processo de canonização. Eu vou trazer algumas coisas. Na verdade, essa formação vai ser conduzida pelo livro de Dom Afonso de Miranda, bispo emérito de Taubaté, certo? Que escreveu essa biografia do Padre Júlio. Ele conviveu 10 anos com o Padre Júlio, né? Até a sua morte, em 1944. Então nós vamos tentar dar umas leves pinceladas aqui na história desse nosso querido sacerdote. Posso começar? Brincadeira? Então, nós vamos começar falando. Nós temos a fonte aqui que nós vamos usar, né? A biografia, desculpa, eu não falei o título, é Padre Júlio Maria, sua vida e missão. O missionário, a afeição do Santo Curadagem. Então nós vamos começar a história no século XIX, no dia 7 de janeiro de 1878. O Padre Júlio nasce numa aldeia, né? É um distrito de uma cidade, num lugar chamado Beveren, a aldeia de Waringen. Desculpa a expressão, mas é uma expressão belga, né? Porque a cidade justamente é na Bélgica. Ele nasce no dia 7 e é batizado no mesmo dia do nascimento. Por quê? Porque provavelmente o Padre Júlio teve alguma dificuldade e correu algum risco de vida na hora do seu parto, né? Ele nasceu Júlio Emílio de Lombardi, filho do senhor José de Lombardi e da dona Sidônia Stedlen, né? Ele nasce no dia 7 e é batizado logo no dia 8, faz um batizado sobre condição, né, na época. Mas, devido à proximidade com a França, da cidade que ele nasceu, e como era comum naquela região nessa época, ele é registrado em Lille, na França, né? Portanto, ele é registrado como cidadão francês, né? Então, o Padre Júlio nasce numa família eminentemente católica. O senhor José de Lombardi, com quem ele vive aproximadamente 12 anos, até o falecimento do pai. O Padre Júlio vai dar diversos testemunhos sobre a piedade do pai, que inclusive, impossibilitado pela doença que o agravava de ir para a igreja, pedia que fosse carregado, né, pelos seus filhos, pelos seus empregados, para cumprir os seus preceitos dominicais. Por volta de 12 anos, o pai do Padre Júlio morre. A mãe fica com 2 filhos para criar, Dona Sidônia, que teve 9 filhos. Entretanto, só 7 filhos, só 2 filhos sobrevivem até a vida adulta, 7 morrem antes da vida adulta, né? Que é o mais velho, que é o nosso Júlio Emílio de Lombardi, e o mais novo, que é o que vai vir a ser Padre Aquiles de Lombardi, né? Os dois no futuro virarão missionários, né? Um da Sagrada Família e o outro vai ser missionário até na China. Então, inclusive em relação aos 7 filhos que Dona Sidônia perdeu, o Padre Júlio falava que eram os 7 anjinhos que ele tinha no céu e costumava pedir intercessão deles, né? Então, Dona Sidônia logo depois casa. Depois que vê que os filhos estão se encaminhando para a vida religiosa, ela casa novamente, porém não tem mais nenhum filho. E o Padre Júlio,
passa a infância estudando na cidade de Waringen, que era a cidade principal da região que ele nasceu, né? Ele vai estudar lá e nesse local vai acontecer o primeiro contato do Padre Júlio com as missões, que vai ser um dia que ele vai estar aproximadamente com uns 9, 10 anos de idade, e ele vai cair numa poça d'água e vai se machucar indo para a escola. Ele estudava num colégio religioso e acaba que a irmã Rosa, né, que gostava muito dele, o acolhe, dá banho nele e deixa ele na secretaria. Nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, o Padre Júlio vai ter contato com a sua primeira revista de missões. E ele vai levar isso até o final da vida dele, porque ele ainda vai lembrar desse fato. Esse fato, inclusive, é contado por ele já no final da sua vida, né? Então, ele vai passar a infância num colégio de religiosas. Depois, na adolescência, com 15 anos de idade, ele vai para uma cidade chamada Turku, na Bélgica também, no Instituto São José, outro instituto religioso, que é dirigido por padres diocesanos, né? Esse instituto tinha como finalidade formar professores. Só que o Padre Júlio acaba que não se forma professor, porque Deus queria outra coisa para a vida dele, né? Então, ele vai entrar em 1893 no colégio. Em 1894, vai acontecer um fato que vai mudar a vida dele para sempre. Um bispo da África vai a essa cidade da Bélgica em que ele morava e vai proferir uma homilia. E nessa homilia, o bispo vai cativar a vontade do Padre Júlio, que já havia nascido desde a mais terna idade, pelas missões, em 1894. Né? Então, nesse mesmo ano, após essa homilia do bispo, chegará um padre branco, que é de uma congregação chamada Congregação dos Padres Brancos, né? Que tem missões na África. E esse padre branco fica por um tempo nessa cidade da Bélgica e o Padre Júlio se aproxima dele. Já em 1894, ele vai largar os estudos, né? E vai entrar na congregação. O postulado dele na Congregação dos Padres Brancos é do dia 1º de dezembro de 1894. E quase um ano depois, né, 10 meses depois, em 19 de outubro de 1895, terminado o postulado, ele parte para a África como o irmão Optato Maria, né? Mas somente como irmão. Ele não tinha nessa congregação a finalidade de ser ordenado sacerdote. Ele tomou o hábito de Optato Maria. E o Padre Júlio vai ficar na África até 1901. Né? Ele vai ficar até dezembro de 1901. Porque no meio desse caminho, o Padre Júlio, em 1899, bem na virada do século, né, vai ser acometido por uma grave doença. Ele vai pegar uma febre que não vai sarar de jeito nenhum. E aos pés de Nossa Senhora da África, que era uma das igrejas que os padres brancos atuavam, ele vai fazer uma promessa a Nossa Senhora que, se for curado, ele vai virar sacerdote e consagrar o sacerdócio dele a ela. Então, ele miraculosamente no outro dia acorda curado, né? Então, daí é um sinal que ele entende dos céus que ele vai precisar consagrar a sua vida ao sacerdócio. Então, nesse mesmo ano, 1899 e 1900, ele começa a se corresponder com o Padre Berthier, que havia fundado há pouco tempo, 5 anos antes, a Congregação da Sagrada Família. Né? Então, em dezembro de 1901, o Padre Júlio volta para a Bélgica, fica com a família dele até fevereiro de 1902. E neste fevereiro de 1902, em janeiro, abandona o hábito de irmão Optato Maria e entra na Congregação da Sagrada Família, que tinha o objetivo de formar pessoas com vocações tardias, que era o caso do Padre Júlio, que nessa época já havia passado a hora de entrar no seminário. Né?
mais cedo. Então, ele vai encontrar em Grave o padre Berthier, que vai ter fundado, como eu havia falado, a Congregação da Sagrada Família em 1895. E ele funda a congregação num quartel abandonado, que ele mesmo escolhe. O padre Berthier, o fundador, né? Por ser a pior edificação que tinha na cidade de Grave, porque a ideia do padre Berthier era trazer a pobreza da Sagrada Família para dentro da congregação dele. E todos eles que fossem formados ali, fossem formados no seio da pobreza. E em 1902, o padre Berthier vai acolher um jovem, já não tão jovem assim, Júlio Emílio, que já vai estar formado digamos, nas virtudes ascéticas da vida católica, né? Da vida religiosa. Porque o padre Júlio passa todo esse tempo na África trabalhando, fazendo os mais diversos serviços de catecismo, era professor, fazia trabalhos braçais também. Então, ele vai acolher o padre Júlio e o padre Júlio, logo que chega, ele na congregação da Sagrada Família, ele já se torna um dos professores. Pela sua eminência intelectual. O padre Júlio sempre foi uma pessoa de uma envergadura intelectual muito grande, né? Então, toda essa convivência com o padre Berthier vai formando nele um grande sacerdote que ele viria a ser, a desempenhar o seu trabalho no Brasil, né? Então, repetindo, ele fica em Grave, na Holanda, e toma o sacerdócio em... Só um momento. No dia 13 de junho, festa de Santo Antônio, de 1908, certo? O padre Berthier logo depois vai morrer, e o padre Júlio, logo depois da morte dele, cerca de 4 meses, já vai ter escrito uma biografia sobre a vida do padre Berthier, que hoje, se eu não me engano, é servo de Deus também. E nessa época, já com o sacerdócio e com uma produção intelectual muito grande, o padre Júlio já começa a pensar em ser escritor, certo? E ele começa a pensar em ser escritor, e logo depois da morte do padre Berthier, ele é mandado para ser superior do seminário menor, em uma outra cidade, né? Chamada Wacken. Ele fica sendo superior, né, desse seminário menor, e nesse meio tempo o padre Júlio começa a pregar muitas missões no norte da França. É desse período que começa a fama de santidade dele nesses lugares. O padre Júlio, por exemplo, passava o dia todo pregando missão, e a maior parte do dia, depois das grandes pregações, ele passava a maior parte do tempo no confessionário. E de noite, quando chegava, ainda tinha tempo para escrever seus livros. É nesse tempo que ele começa a escrever alguns tratados dele que se perderam, inclusive, como Amo Maria, Por que Amo Maria. Então, para o padre Júlio estava indo tudo muito bem. As pregações dele eram muito efetivas. As pessoas correspondiam às cidades em que ele passava, onde a fé estava arrefecida, voltava a fé vigorosa. Ele conseguia, e o Dom Antônio vai relatar no livro, que ele conseguia, durante as missões, trazer muitas meninas, né, com a vocação de serem freiras. Então, a vida do padre Júlio estava indo de vento e popa. Até que um dia ele recebe uma carta, né? É uma carta que ele recebe da congregação que comunica a ele que ele vai ser missionário em Macapá, no Brasil, na Amazônia, né? E ele vai revelar, depois de muito tempo, que aquilo ali para ele foi como se fosse uma rasteira. Ele não conseguia
no primeiro momento, conceber como ele ia largar todo o trabalho dele, que agora estava indo de vento em popa, e ir para um lugar que já havia uma primeira tentativa de entrada dos padres da Sagrada Família, mas muitos deles tinham adoecido, não suportaram o clima, não suportaram o apostolado, e agora ele seria mandado para esse lugar. Mas mesmo assim ele obedece, faz as suas malas e logo depois parte para a Bélgica, né? Para a sede da Sagrada Família. Ele vai para a Bélgica e em pouco tempo parte para o Brasil. Antes disso, só um adendo, ele tem a honra de fazer algumas peregrinações pela Europa, inclusive celebrar diante do corpo incorrupto do Santo Curadás, né? Então o Padre Júlio se prepara, faz essa preparação espiritual para vir viajar para o Brasil. Então, ele vai chegar no Brasil... Só um momento. Eu me perdi. Legal. Ele vai chegar no Brasil aproximadamente em 1912. O Padre Júlio chega por Recife e fica a virada do ano em Natal, né? Ele vai ficar a virada do ano de 1912 a 1913, se não me engano, em Natal. Vai celebrar sua primeira missa pública na véspera de Natal e vai partir para Macapá. E dentro todo desse meio tempo, o Padre Júlio vai ser diversas vezes tentado a não vir para a Amazônia, principalmente pelo bispo de Natal, que gostou muito do trabalho dele e queria que ele tivesse ficado lá, né? Mas o Padre Júlio não aceita, por obediência vai a Macapá e encontra, como ele diz, uma cidade com a fé completamente fria. Com as pessoas, como ele próprio vai falar nos relatos, que carregavam o nome de católico só pelo nome de batismo, mas eram entregues a todo tipo de crendice. O protestantismo estava começando a entrar, o espiritismo ele conta que também começava a invadir as terras macapaenses, e ele vai começar um trabalho praticamente do zero aqui, né? Então ele assume a paróquia de Macapá, onde tinha sede a igreja de São José, e para se aproximar da população, que acabava de encontrar aquele missionário alto, barbudo, muito branco, aquele homem estranho para a população, ele vai se aproximar da população fazendo alguns trabalhos relacionados à medicina. Ele vai ser um médico das pessoas pobres, né? Ele havia já estudado isso na Europa, e quando chega aqui ele vai cuidar dos doentes, administrar alguns remédios que ele consegue fazer em casa, e assim vai se aproximando da população. O Padre Júlio, então, começa a fazer diversas ligas. Ele começa a fazer diversos movimentos na cidade. Movimentos de ligas católicas, por exemplo, algumas ligadas a moças solteiras, a outros a rapazes, a homens casados, outros a coroinhas, né? Que acolhitavam a missa junto dele. E começa a obrigar as pessoas a frequentarem os sacramentos, a confissão e a comunhão. E assim ele começa, em Macapá, a esquentar de novo, a reavivar aquela chama da fé. Então, o Padre Júlio vai trabalhando dessa forma. E estando aqui na cidade de Macapá, ele passa 2 anos meditando o que Deus queria para ele, né? E aí ele imagina de fazer uma congregação feminina. Mas primeiro ele imagina que isso seria, para ele, seria uma coisa mais da vaidade dele. Então, durante 2 anos ele medita essa ideia. Então, após meditar bastante, ele institui, né? Ele coloca as mãos à obra, que vai dar início às Cordes Marianas. As Cordes Marianas vão ser fundadas, vão tomar o hábito em Belém, são 3 moças, vão tomar o hábito em Belém e depois vão vir a Macapá. Elas vêm a Macapá e começam a rapidamente se desenvolver. Alguns outros estados começam a ganhar casa das Cordes Marianas e ele como diretor espiritual. Entretanto, o que vai acontecer ao Padre Júlio nesse momento
é que o Padre Júlio vai começar a ser muito perseguido pelo clero, pelas pessoas da cidade, porque começavam a não ver com bons olhos aquela congregação só de pessoas nascidas no Brasil, que era essa a ideia dele, né? Não trazer ninguém de fora. E, por exemplo, vai acontecer um episódio em Macapá que algumas delas que assumiram o colégio de educação de crianças vão morrer, né? E isso vai pesar muito no coração dele. Logo com o tempo, o bispo local vai tirá-lo do comando da congregação e vai colocar outra pessoa. Então o Padre Júlio Então o Padre Júlio vai pensar em fundar uma congregação masculina. Entretanto, em 1921, ele é acometido por uma ferida na perna, uma ferida maligna, né? Decorrente de uma queda de cavalo. E aquela ferida em 1921 infecciona e começa a deixá-lo muito doente, de cama, e que ele não conseguia fazer o apostolado deles bem, né? Até chegar ao ponto, já depois dele ter perdido a posição de superior das cordes marianas, vai chegar ao ponto do superior do Padre Júlio mandá-lo se preparar para a morte. Esse ano é 1923. Ele já não conseguia andar, tinha muitas febres, as feridas estavam alastradas pela perna inteira. Mas ele lembra de uma irmã que morreu um ano antes, né? E esse ano é 1923. Ela tinha morrido em 1922, é uma macapaense chamada Irmã Celeste. Ela morre com 17 anos, nasce em 1905. E ela morre em fama de santidade. O Padre Júlio faz uma novena a ela e coloca em cima da ferida uma foto dela. Já nos primeiros dias da novena, quando ele vai verificar a ferida, a perna dele está como se nunca tivesse sido machucada. E aí ele entende aquilo ali como um sinal de Deus para que ele possa continuar o apostolado dele. Então o Padre Júlio, devido às perseguições que sofre aqui em Macapá, vai procurar um outro lugar para fundar a congregação masculina, né? Que vai vir a se chamar os Sacramentinos de Nossa Senhora. Ele encontra, por providência divina, Dom Carloto, bispo de Caratinga, e nas tratativas com Dom Carloto, ele vai fazer agora o seu apostolado nas terras mineiras, né? Então ele sai de Macapá, em 1926, no final do ano aproximadamente, vai ficar em Natal, onde tinha o apostolado dos membros da Sagrada Família, até 1927. Em 1927 ele parte, em 1927 ele parte para Minas. O apostolado começa efetivamente em 1928. Como é que tá o tempo? Então, o que nós vamos ver no Padre Júlio Maria em Minas é um trabalho de um santo, que eu particularmente costumo comparar com São João Bosco. O Padre Júlio vai fazer diversas construções em Minas com nenhum dinheiro, porque era pobre. A pobreza que ele tinha aprendido a viver com o Padre Berthier, agora ele vai conseguir aplicá-la realmente em Minas. Então, o Padre Júlio chega na diocese de Caratinga e Dom Carloto diz para ele que ele pode escolher a paróquia que quiser. E o Padre Júlio vai escolher um local que não era nem paróquia, né? Que vai se tornar paróquia depois. É um lugar chamado Manhumirim, e que nas palavras do próprio Dom Carloto, falando, abre aspas, aqui se mata por um tostão de reais. Se mata um homem por um tostão de reais. Então nós temos um lugar onde os protestantes eram extremamente alastrados, haviam várias congregações protestantes ali. A maçonaria era forte, e um lugar onde os chefes locais utilizavam a força da violência, né, para conter e dominar aquela população local. Então o Padre Júlio ali
escolhe a pior paróquia de Dom Carloto para que nasça os sacramentinos de Nossa Senhora. Então, o Padre Júlio vai ali, na penúria, fazer diversas obras, que a gente pode citar aqui. A Igreja do Bom Jesus, uma belíssima igreja. O Seminário Apostólico, um seminário de 3 andares, numa cidade no interior, na zona da Mata de Minas. Ele vai fazer um ginásio, né? Uma escola de ensino médio correspondente aos meninos na época, principalmente para aqueles que não tinham muita condições de frequentar a escola, né? Ele vai fazer uma escola para meninas, Escola Santa Teresinha. Quem administrava foi a Ordem Feminina, que ele mesmo fundou, das Sacramentinas de Nossa Senhora. Ele vai fazer um asilo chamado Hospital São Vicente, que hoje em dia se chama Hospital Padre Júlio Maria de Lombardi. Todas essas construções o Padre Júlio fez do nada. Ele começava do nada e o dinheiro Deus provia, assim como ele mesmo vai falar. E Deus foi provendo todas as necessidades materiais e espirituais que o Padre Júlio precisava. Então, o Padre Júlio chega, inclusive, a fundar, numa certa época, casas dos Sacramentinos de Nossa Senhora na Europa, em outros lugares do Brasil. Elas não têm vida longa, mas é uma coisa que já desperta os olhares dos bispos de outras dioceses. Então, chegando ao final dessa breve exposição do que foi a vida dele, fazendo algumas notas finais, o Padre Júlio, na virada de 1930 para 1940, segundo o Padre Demerval, que foi um sacramentino de Nossa Senhora, na época foi o escritor católico mais lido. Então, todo o Brasil lia o Padre Júlio, todo o Brasil católico lia o Padre Júlio. Vários bispos se correspondiam com ele. Inclusive o cardeal Leme, Dom Leme, né? Arcebispo e cardeal do Rio de Janeiro na época, se correspondia com o Padre Júlio. O Padre Júlio tinha uma fama de escritor muito grande. O que nós podemos trazer aqui, por exemplo, que nós temos publicado, hoje em dia, por exemplo, Objeções e Erros Protestantes, certo? Publicado pelo Centro Dom Bosco, que é um livro em que ele rebate várias heresias protestantes que, na época, alguns pastores colocavam na mídia e ele rebatia através do jornal que ele mesmo fundou, o Lutador. Nós temos aqui o Cristo, o Papa e a Igreja, uma apologética sobre a relação de Nosso Senhor, o Papado e a Igreja que ele mesmo fundou, lançado pelo Centro Santo Afonso de Ligório. Nós temos o Anjo das Trevas, um livro parecido com o primeiro que eu mostrei, que ele vai retratar aqui os erros do espiritismo, da maçonaria, os erros do próprio protestantismo, tudo em linguagem popular. Ele também tem esse livro, Maria Eucaristia. De muitos livros que se perderam, esse foi um dos que ficou. E tem tudo a ver com os sacramentinos de Nossa Senhora, né? Inclusive essa imagem é de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, que ele manda esculpir, que é uma Nossa Senhora representando a atividade missionária dos sacramentinos, levando a Eucaristia e o bom hábito de comungar para os locais onde eram as missões, né? E nós temos aqui também o diário missionário dele, que corresponde à viagem dele da Europa até chegar em Macapá, escrito de próprio punho, né? Então, o que nós temos diante de nós é um grande homem que morreu brasileiro, naturalizado brasileiro, escreveu muitas coisas na nossa própria língua, voltadas a uma doutrina verdadeiramente católica. É um homem de milagres que nós podemos citar alguns. Um dos milagres dele quando ele estava já na França, ele já manifestava esses milagres. Uma moça um dia foi procurá-lo, falar que a mãe não deixava ela entrar numa congregação feminina, né? Ela deixava ela ser freira. Então, ao visitar a mãe, ele vai lá, conversa com a mãe, verifica que a mãe tem condições de ser tratada sem a menina, a mãe estava paralítica de cama, e após a mãe falar o sim e ele rezar durante alguns minutos,
pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a mãe se levanta da cama e já não é mais paralítica, né? Nós temos os dois milagres da cura, das duas curas miraculosas dele, uma na África, outra no Brasil, da Irmã Celeste. E eu posso citar o que eu vi com meus próprios olhos, o milagre da Maria Júlia, né? Que está caminhando para os 2 anos de idade, de uma mãe e um pai que conseguiram essa graça pela intercessão do Padre Júlio. Após uma fervorosa oração, conseguiram essa graça de ter o seu primeiro filho, né? Então nós temos diante de nós um homem brasileiro, extremamente culto, de uma ciência teológica muito aprofundada, que escreveu muito em língua popular, para que nós somos dessa profundidade toda, possamos conhecer e entender a vastidão que é a doutrina católica. E nós temos também o intercessor no céu, que pisou principalmente nas nossas terras da Amazônia, como Dom Antônio vai chamá-lo de o apóstolo da Amazônia. Nós temos um intercessor no céu por nós, um grande homem que viveu no meio que nós vivemos e que sofreu o que nós sofremos, né? Principalmente nas duas terras em que ele mais fez apostolado, em Minas e em Macapá. Sofreu com a perseguição dos protestantes, sofreu com a perseguição da maçonaria, sofreu com os próprios católicos que não queriam praticar a sua religião. Então, essa breve exposição é um apelo para que todos possam conhecer a história desse homem e poder venerá-lo como o verdadeiro santo da Igreja Católica que está caminhando para os altares. Terminando com uma frase dele, que está aqui do lado atrás dessa imagem, né? A santidade não consiste em fazer coisas grandes, mas em fazer coisas ordinárias de um modo extraordinário. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Então, para terminar, vamos rezar uma Ave Maria e pedir a intercessão do Padre Júlio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Júlio Maria de Lombardi, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos pela paciência. Tenham uma boa tarde.